E é isso aí, pessoal. Uma excelente tarde para você. Eu sou o Ricardo Roveran. A gente está aqui mais um episódio fantástico do podcast do Bunker. Tudo bem contigo, doutor Eduardo? Tudo bem, querido Verão. Prazer enorme sempre. Então, aqui, hoje vai ser um papo que eu estava esperando há muito tempo, né? Que eu queria receber nosso queridíssimo professor Thomas Korontai. Tudo bem contigo? Como vai? Tudo bem? Prazer estar por aqui. Prazer é o nosso. Prazer conhecê-lo pessoalmente agora, né? Não estava perdendo tempo? nada. Prazer conhecer Prazer também. enorme, professor. Tudo bem? Tudo bem. Eu chamo ele de professor porque ele tem muito a ensinar pra gente, né? Tudo bem contigo, professor? Deixa eu te falar. Thomas Korontai, para quem não sabe, acho difícil não saber, porque é um nome famoso aqui, sobretudo no meio da direita brasileira, da Ação Federalista, né? E acho que o assunto do federalismo, o dia que eu despertei, teve um dia que eu tive assim um estalo, pá, que eu despertei. Você me ligou, né? Eu liguei. Mas é isso! É isso! Achou, acertou, miserável, né? O dia que eu despertei para a questão do federalismo, eu acho que eu fui prestar atenção. Eu queria ter a competência, a habilidade de despertar todo mundo para a necessidade que é o tamanho dessa pauta hoje, que eu acho que ela é relevada. Ela é colocada como uma coisa assim, se der, a gente fala depois, mas é a pauta. Eu colocaria hoje como a pauta número 1. Né? Eu só não coloco ela exatamente como a pauta número 1, porque ela compete nesse momento com a questão da contagem de votos. Claro, né? claro. Mas ela está ali, em grau de relevância, as duas estão ali. As duas né? são paralelas, né? Eu sempre digo lá, já conversei muito com a doutora Miriam, com o doutor Felipe também, são meus amigos, né? E eles concordam também, né? Mas claro, sem a contagem pública dos votos, a gente não consegue avançar para o federalismo. Isso exatamente, é o que ele tem falado comigo. Converso Claro. com ele, tem dito exatamente isso. O doutor Felipe Gimenez, ele já está convocado para vir para cá. O difícil é trazer ele de Brasília, né? Mas não, está em Campo Grande. Está em Campo Grande, né? Ele é procurador do estado do Mato Grosso do Sul. Eu gostaria que você explicasse para as pessoas, em curtas palavras, o federalismo. Federalismo é um modelo, né, um conceito, vamos colocar assim, um conceito de organização do Estado, né, de maneira que a menor parcela de poder possível fique concentrada na União, né? A União fica com as tarefas clássicas, vamos colocar assim, né, de moeda, a defesa do território, as relações externas e um tribunal constitucional federal, né? Está aqui um jurista conosco, né? Sabe muito bem o que estou falando, né? Não um tribunal de instâncias como é o STF, né? Então, os estados passam a ter realmente autonomias, chamadas entidades subnacionais, né? Passam a ter autonomia legislativa, né? Passam a ter autonomia para ter o seu próprio judiciário de verdade, né? De forma terminativa, né? Com uma constituição estadual, cada estado com sua constituição, a autonomia tributária, né? Os tributos arrecadados ficam no estado, né? E a autonomia administrativa para poder tocar todas as questões do dia a dia, saúde, educação, saneamento, infraestrutura, etc., né, juntamente com a iniciativa privada, com a sociedade, né, que tem de ser a protagonista do processo. E as cidades precisam ter tanta autonomia, né, que, além de ter autonomia legislativa de forma hierárquica, evidentemente, e localizada, né, precisa ter também autonomia tributária, autonomia administrativa e uma autonomia da sua gestão de tal forma que, se os munícipes de cidades aí com 20, 30, 50, 100 mil habitantes não quiserem ter uma Câmara de Vereadores com vereadores remunerados, vão ter conselheiros não remunerados, voluntários. Se quiser não eleger um prefeito, né? Nós queremos fazer eleição de prefeito, eleição de candidatos independentes, né? Como é nos Estados Unidos, inclusive, né? E vários outros países do mundo.
nós não queremos nem eleição, nós queremos contratar um administrador urbano, né, que em alguns países é conhecido como city manager, né? Então, eles contratam. Tem até gente, nos Estados Unidos tem faculdade, né, que é a cadeira de administração urbana, né, que é para justamente formar administradores que serão contratados. Tem 30 mil, vamos chamar de municípios, 30 mil municípios, né? Aqui nós temos 5.600 municípios, né? Então 5.570, alguma coisa assim. O Brasil é um pouquinho menor do que os Estados Unidos, é o mesmo tamanho, tirando o Alasca, é praticamente o mesmo tamanho, né? De extensão territorial. Extensão territorial, você vê que lá tem 30 mil municípios, né? Então, tem 50 estados, né? 50 estados. Então, municípios pequenos lá, com 500 habitantes, com 1.000 habitantes, como é que vive? Como é que eles vivem, né? Primeiro, eles não estão amarrados numa Constituição. A Constituição é de princípios. A Constituição americana é de princípios. A nossa é uma Constituição analítica, com 250 artigos, e hoje não sei quantas emendas, deve ter 130, 140, eu não li o Diário Oficial de hoje, pode ter saído alguma coisa, né? Ter aprovado mais uma PEC. Perdemos o controle. Sabe? Então virou Tem a Constituição, né? Salvo engano, são 11 Constituições no Brasil, né? Não, fora essa, né? Eu estou falando dessa Constituição que chamam de oficial, mas tem os neoconstitucionalistas, né? Que fazem as suas constituições à parte e está tudo certo, né? Eu costumo brincar, quando o Bolsonaro ele foi eleito, a Carmen Lúcia deu uma Constituição para ele de presente, né? Só que era o último exemplar, eles perderam. Ficaram sem saber o que estavam fazendo dali para frente. Exatamente. Então é isso, sabe? O federalismo, e nós chamamos de federalismo pleno, né? Cunhamos, né? No mundo inteiro só esse movimento que existe, né, de movimento por um federalismo pleno, porque pleno é de completo, né? Então, e o nosso federalismo aqui já, assim, além de incompleto, ele já está praticamente desaparecendo, né? Quer dizer, se realmente levarem adiante a reforma tributária que já foi aprovada no Congresso, para ser implantada a partir de 2028, 29 e 30, né, paulatinamente, 100% de toda a arrecadação vai ser concentrada em Brasília. 100%. Jesus. Aí todo mundo vai depender do soviético, desculpe, não é soviético, do Comitê Tributário Federativo, não sei que nome que eles vão dar. Conselho Popular Tributário. Colocar lá algumas pessoas, 4 pessoas do governo, 4 pessoas da sociedade, 4 pessoas não sei da onde, sabe? Quer dizer, que vão decidir como é que vai ser feita a redistribuição desse dinheiro todo, sabe? Então, butim, né, que eu chamo de butim, isso é um roubo, né? Já 75% é concentrado em Brasília. Eles devolvem lá uma parte, ficam com 56% mais ou menos, tá? Para a máquina federal, para outras maquinações, etc., né? E o resto que se vire, né? O resto que se vire. Estados e municípios. Então, veja, o problema do Brasil é estrutural. É estrutural. A coisa é muito mais complexa do que vocês possam imaginar. Mas muito mais complexa. Porque é um problema sistêmico. Quando a gente fala de sistêmico, você pode imaginar quase que holístico, sabe? Porque envolve não só a questão da autonomia local. Não basta só dar autonomia para os estados e para as cidades. É preciso rever toda a estrutura tributária, legislativa, administrativa, a burocracia brasileira, por exemplo. A burocracia, ela produziu alguma coisa em torno de 8 milhões de normas legislativas, segundo dados do IBPT, o Instituto Brasileiro de... Não sei se agora é planejamento tributário, eles mandam... É melhor mandar para o Instituto Psiquiátrico Pinel, né? Porque ninguém vai... Não tem como, né? E o manual, a legislação tributária, por exemplo, tem um advogado mineiro, não sei se você lembra disso,
que fez o maior livro do mundo, entrou no Guinness. Um livro com Lembro. 2 metros de altura. Superou Como Entender as Mulheres, né? Esse ganhou. Esse ganhou. O único que achou que não ia. Aí, mulherada perdeu, né? Você está me trazendo uma coisa muito interessante quando você fala no sentido estrutural. Que eu tomei um susto um tempo atrás, aliás, muito tempo atrás. Eu falo um tempo atrás como se eu não tivesse cabelo branco na cabeça, né? Quando eu li Memórias de um Sargento de Milícias, né? E aquele livro, ele é fantástico porque você fala, ué, parece que ele foi escrito hoje, né? Parece que ele foi escrito hoje. Aquela sacanagem da malandragem brasileira, né? O autor, que agora me fugiu da cabeça o nome dele, depois que eu tive Covid, minha memória ficou uma porcaria. Mas ele coloca no livro aquela malandragem, aquela forma, né? É o sujeito que ele não, vamos ser francos, ele não presta desde moleque, e ele dia se apaixona por uma menina, ele, para casar com essa menina, fazer uma maracutaia, e ele de bandido vira sargento. Na época eram as milícias, né? Agora seria o equivalente a uma polícia militar ou coisa do tipo. Como tinha os coronéis também. Né? Exatamente. Então, mas quando você lê aquilo ali, aquela mentalidade, ela é tão antropológica, ela está tanto no DNA do brasileiro, ela está tão intrínseca, de maneira quase indiscernível, que eu acho que assim, quando você fala, por exemplo, você faz uma comparação com os Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos você vê uma cultura que está sempre contando a própria história e exaltando... você vê, por exemplo, você pega ali a época do 1890, aquele período ali, do final do chamado Velho Oeste americano. Você pega todas as épocas americanas, elas estão devidamente registradas em literatura, em teatro, em cinema, museu. Eu tive em vários museus lá. O Brasil é uma romantização. A gente estava até comentando no caminho agora há pouco que a Polícia Militar aqui em São Paulo estava retirando aqui das curvas das pontes um pessoal que resolveu se instalar nas curvas das pontes para morar ali. E aí depois começa a ter começa a chover de ocorrências nas delegacias de pessoal sendo roubado, assaltos acontecendo na rua, e vai ver sempre a polícia acaba chegando naquele pessoal ali roubando, e aí eles resolveram fazer uma ação e tirar o pessoal da alça das pontes aqui em São Paulo. Mas você vê que é o seguinte, a gente estava até comentando que no Brasil existe uma coisa que passa da romantização para o enaltecimento. Não é só uma vida imaginária romantizada. O sujeito está enaltecendo mesmo. Assim, ele fala, não, olha, aqui que é legal. Ô, amigo, você não tem onde morar, você está debaixo de uma ponte, literalmente. Você nem debaixo, você está do lado de tanta gente que juntou, né? E quando você vai ver a história brasileira, você vai ver o que a cultura brasileira diz, a cultura produzida aqui dentro, sobre a nossa própria história, não existem heróis. Não tem um herói, você tem uma... Não, eles existem. Não, eu sei que eles existem. A questão foram dizendo abafados. É o abafar que eu estou dizendo. Totalmente. E aí eu digo, como que você vai construir, como você vai despertar as pessoas para uma questão tão importante quanto é o federalismo, que tem sido o teu empenho todos esses tempos, neste cenário cruel, que você fala assim, um filme brasileiro é Central do Brasil, vamos sentar e chorar na estação do Rio de Janeiro lá. Então, você fala, cara, a gente tá com um problema muito sério. Enaltecer a desgraça, enaltecer, sabe, os problemas, enaltecer a pobreza, porque o nordestino é o valente que enfrenta a pobreza, enfrenta tudo, né? Eu tive no Nordeste também, não é? Eu acho que vocês também tiveram, né? Eu tive em várias cidades lá, Nordeste, Norte. Eu vi coisas muito, muito boas. Tem problemas? Claro que tem, mas vai aqui dentro do estado de São Paulo, aqui no Vale do Ribeira. Não é um deserto subdesenvolvido, né?
A aura que eles tentam passar é como se fosse um deserto Isso, subdesenvolvido. É isso, sabe? Pega como é, uma imagem e a partir daquela imagem que é o pressuposto básico de que o Brasil é aquilo. Aí vai em Copacabana, pega a mulherada lá daquele jeito, né? Ou então com como chama aquelas aqueles assaltos, né? Arrastão, né? E o Brasil é isso. Não é. Eu estive assim. Mad Max aqui, vou fazer vou contar uma rápida passagem. Alguns anos atrás, uns 10 anos, como eu ia várias vezes para a Europa, visitar minha mãe, visitar a família, coisa e tal, eu pensei, fico lá 2, 3 semanas, deixa eu tentar fazer uma coisa diferente, né? E aí como membro da Associação Comercial do Paraná, membro do Conselho do Comércio Exterior, eu falei, gente, eu vou lá, vou representar a Associação Comercial, vou apresentar e para uma Câmara de Comércio lá, o que vocês acham? Legal, né? E aí tem uma prima que é empresária bem importante lá, ramo de segurança de aeroportos, equipamentos, coisa e tal. Falei, prima, marca reunião aí com 3 câmaras de comércio, né? Associação de comércio, coisa e tal. Ela falou, marco. Marcou, sabe? E aí eu cheguei na associação, tá marcado, tá beleza. A associação já acionou o Itamaraty também para conseguir 2 intérpretes lá, né? Porque eu sou descendente de húngaro, mas eu não falo o idioma, só palavrão, né? Então acho que não ia ficar legal. E o meu inglês não é inglês assim para fazer uma apresentação mais oficial, coisa e tal, né? Então achei melhor realmente, né, com intérprete, e foi muito bem feito, muito bem montado. E o que eu fiz? Eu peguei vídeo de Curitiba, né? E fui buscar informações, isso há 10 anos atrás, fui buscar informações do estado do Paraná, né? Não tinha um vídeo em inglês, não tinha nada. Eu falei, como assim não tem? Não tem. Aí fui na Secretaria de Indústria e Comércio de Curitiba, eu já tinha falado com o diretor, né, que estava comigo na Associação Comercial. Eles não, vamos, pode passar lá, coisa e tal. Cheguei lá, não posso dar esse CD, que era um CD, né, com DVD, né, com vídeo, coisa e tal. Não posso dar isso aqui porque está com a diretoria do ano passado. Eu falei, que quer saber de diretoria aqui nos nomes? Eu quero mostrar Curitiba. Eu não vou lá fazer campanha política. O cara me deu, sabe? É um fulanismo, vontade, né? Um negócio, sabe? Bom, mas aí cheguei lá, me apresentei, coisa e tal. Falei, não sou adido diplomático. Você acha que é meio, né, caudilho, assim? Não sei, eu acho que sim. Meio caudilismo? Tem essa coisa, sabe? Porque do lado do povo tem o sebastianismo, que fica esperando, né? O Sassamutema, Salvador da Pátria. O Salvador da Pátria, né? O Dom Sebastião voltado de Marrocos, né? Mas ficou essa história do sebastianismo. Muita gente não sabe que é isso, mas é sebastianista, fica esperando o Salvador da Pátria. E aí eu falei, não sou adido político, diplomático, econômico, nem nada, né? Eu sou membro da Associação Comercial do Paraná. Lá nós chamamos de Associação Comercial, vocês chamam de Câmara de Comércio. Eu vim apresentar Curitiba, eu vim apresentar os negócios aqui, coisa e tal, para tentar abrir o que vende, né, lá, o que tem demanda, o que está necessitando, como que funciona a cidade. E aí eu apresentei coisa e tal, sabe? Não tem dificuldade nenhuma, né? E mostrei o Curitiba com vídeo, coisa. Eles ficaram assim, de boca aberta. Eles, mas vocês têm uma cidade belíssima. Pois é. Belíssima, sim. Você pensou que a eleição. Tem a eleição de 18 foi Bolsonaro na cúpula do trovão, né? Sabe, eu falei, olha, tem São Paulo, tem. Pega o Rio de Janeiro também, tem
lugares fantásticos, não é só aquela questão turística, sabe? Mas tem o business, né? Também que se faz, né? Jesus. Pega Porto Alegre, Belo Horizonte e coisa e tal. E eu fui explicando para eles, o Brasil não é isso que passam, sabe? Infelizmente tem uma turma, sabe, que insiste em vender os problemas do Brasil. Todo mundo tem Budapeste lá, que é uma cidade maravilhosa, né? Mas tem no seu entorno tem alguns problemas também, né? Não tem as favelas daqui, coisa e tal, mas tem problemas, né? Tem problema com ciganos, coisa e tal, né? Então tem que tomar um certo cuidado em alguns lugares, né? Minha mãe sempre me avisava, toma cuidado quando você for ali, for lá, coisa e tal. Então, todo lugar tem agora, a Europa agora está infestada, né? Com exceção da Hungria, não sei se a Polônia, mas está infestado do pessoal que veio do quinto mundo, né? Para invadir a Europa, né? Então, aí realmente aquela história do Colonizaram. De pegar o jornal no meio da rua e colocar a moeda lá e você levar embora o jornal, aquilo esquece. O princípio da boa-fé, né? Não existe mais, sabe? Eu acho que não existe mais lugar O professor Olavo falou que isso ia acontecer. Ele falou assim, tire quem puder ir para a Europa e tirar foto, agora vai, porque em 5 anos você não vai se perder na Europa, né? E olha, né? Não, e estava correto, né? Estava correto, ele acertou. Né? Então, mas assim, eu sempre costumava dizer que o homem é produto do meio no qual vive, né? Porque é aquela história, né? Se você mora no lugar, né? Se as pessoas moram num lugar sujo, coisa e tal, pichado, mal estruturado, etc., as pessoas vão se adaptar. Infelizmente, a homeostase vai se estabelecer por baixo. Não adianta, né? E aí o que acontece? Se alguém começa a reformar uma casa, a pintar uma casa, o vizinho vai fazer, outro vizinho vai fazer, outro... Assim vai, sabe? Se tiver um incentivo, se tiver uma... Tem até uma historinha do vestidinho azul, coisa e tal, da criança que recebeu um vestido azul, pobre, né? E morava também exatamente em circunstâncias dessa natureza, né? De pobreza, o bairro todo, enfim. A partir do vestidinho dela, que ela vestia aquilo, sabe? E aquilo destoava, né? Daquela bagunça toda, né? Da sujeira, da desordem. E aí o pai resolveu pintar as paredes da casa, sabe? A mãe começou a limpar melhor a casa, coisa e tal. E o negócio foi indo que pintou a casa por fora, daqui a pouco já o vizinho resolveu fazer também, tudo a partir de um... Então você veja, isso serve para uma campanha como o federalismo também, sabe? Mas como que isso? Como que por quê? Porque quando você você se decide a espalhar a ideia, você vai contar a ideia para 100 pessoas, uma vai entender, 2 vão entender. Sabe o que eu acho? Todo mundo, ninguém refuta, só para concluir. Tá. Ninguém refuta a ideia. Não sei se é porque não entendeu, né? Ou porque, não, isso aqui é lá nos Estados Unidos, é coisa bacana, mas aqui para nós, aí entra o problema da síndrome de vira-lata, sabe? Quer dizer, nós somos assim e acabou, né? Mas eu acho que o problema, assim, ele não é tanto... Como é que eu vou explicar isso para você? Eu acho que passa mais pelas pessoas entenderem a necessidade do federalismo do que o funcionamento dele, porque ele é muito colocado como uma coisa... Eu acho que assim, o brasileiro ele tem um problema que na história recente dele, ele abandonou tudo que ele passou e a história recente dele é como se fosse o todo da história. Então, os problemas econômicos pesam muito, né? Parece que o Brasil ele passou a existir de 85 para cá, né? E criou o imediatismo, né? De 85 para cá. Então, você tem histórias de problemas econômicos que causaram desastres traumáticos, né? Você pega um governo Sarney, né? Com o tsunami, com tudo aquilo que a gente passou,
com preços sendo corrigidos e assim, o Brasil está acostumado a passar por inseguranças, crises de inseguranças econômicas terríveis. O final do governo do Fernando Henrique, que eu não sou nenhum fã do Fernando Henrique, mas a verdade seja dita, né? Ele passou por 3 crises internacionais simultâneas, né? Passou a crise dos tigres asiáticos, a crise russa, a crise mexicana, Sim. ao mesmo tempo, e não há economia que resista a uma condição de 3 crises, né, mundiais ao mesmo tempo. E neste ponto, né, você começa a colocar, eu acho que a população, muito do que aconteceu em 2013, o povo foi para a rua, o gigante acordou, não sei o que, aquela história toda, que já tem mais de 10 anos, né? Agora estamos indo para 12 anos, né? Julho está completando 12 anos de 2013 e é um episódio assim inesquecível para o Brasil. Então, você vê que assim, agora, nesse 2025, é que eu acho que o povo começa a questionar, não sei se tarde demais, o povo começa a questionar política de forma mais adulta. E menos assim, olha, e aí, vai faltar comida, não vai, né? Mas tem um probleminha nisso tudo, né? Eu acho que falta para o brasileiro, e acho que ele talvez esteja começando a despertar para isso agora. Eu só tenho visto nos últimos 2 anos o Brasil falando com mais seriedade questões importantes como o federalismo, estrutura do Estado. Eu vi, na gestão Bolsonaro, foi que eu vi o povo indo para a rua para discutir reforma da Previdência. Sim. Eu nunca imaginei que eu ia ver isso tão cedo, Sim. né? Porque você vai falar de política com as pessoas, eles imaginam que é uma acusação criminal. A primeira coisa é o político roubou, né? Então você fala, não é uma questão penal, eu estou falando uma coisa que, né, uma questão estratégica que vai afetar a vida de todo mundo. Como que o Estado está organizado? Né? Qual que é o modelo ideal? Quais são os modelos que você tem em concorrência? O que você tem para apresentar? O que você tem para refutar? Né? Enfim, essa discussão não estava aberta. Eu começo a ver assim, a portinha da discussão abrindo em 25. Né? É porque ainda está muito polarizado. Veja, existe o lado muito bom, muito positivo, né, de que o brasileiro começou a discutir política. A partir de 2013, 2014, começou a discutir política. Antes, eu lembro disso, eu estou há 35 anos com a ideia do federalismo. Pô, lá veio o chato do Thomas falar de política. Né? Então, sabe, eu entre os amigos, coisa e tal, não falava nada, sabe? Eu não vou falar nada, porque não adianta, as pessoas não querem, né? Então, e talvez por essa razão, uma dessas razões, vamos colocar assim, que a gente não conseguiu registrar o Partido Federalista, que foi fundado em 99, né? 98, na verdade, 99 nós conseguimos registrar como pessoa jurídica de direito privado em Brasília, aquela coisa toda, e saímos colher as assinaturas, né? Mas o problema foi, digamos, das pessoas não entenderem que não era apenas mais um partido, mas um partido para poder mudar o país, a estrutura do país e tudo mais, né? E também o problema do TSE mudando as regras do jogo, sabe, e não respeitando o nosso direito adquirido. Quem tá no jogo trabalha com as regras do início do jogo. Os novos que estavam entrando, tudo bem, assume, mas não adianta. Nós entramos no TSE, entramos no Supremo, tem uma lista, sabe, de processos, e não adiantou. Então, agora, o que aconteceu? As pessoas começaram a discutir política, né, que é maravilhoso, tá? Só que polarizou. Os oligarcas sabem o que fazem. Então, eles manipulam a população. Agora estão ocupados a discutir esquerda e direita. Mas você acha que é uma questão de esquerda e direita? Porque me parece claro que não é. Me parece que Claro que não é, mas eles jogam. Me parece que o federalismo é uma coisa de interesse da direita
e que a esquerda não gosta do federalismo, que ela gosta de ter controle. Não. Quem não gosta do federalismo são os doutrinadores da esquerda. A esquerda em si... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nenhum país, nenhuma sociedade tem condições de viver sem a esquerda. A esquerda é necessária. Tanto quanto o vento é necessário para o avião decolar. Em que sentido, sabe? Professor? O sentido da dualidade. É preciso ter o contraponto. Você não tem como... Um pássaro não consegue voar com uma asa só. Nós não comemos... fora o símbolo do Internacional, que é um perneta, né? Nós precisamos das duas pernas, nós precisamos dos dois braços, né? Então, o problema são os extremos, tanto de direita quanto de esquerda. Esse que é o problema. E esses extremos, eles manipularam, principalmente a esquerda. A esquerda é o extremo da esquerda, eu chamo de satânico. Eles são satânicos, eles são diabólicos, sabe? Quando perguntam para mim como é que você trata a esquerda, vamos separar a esquerda. A esquerda, de uma forma geral, 98% da esquerda vive de forma conservadora. Mas como assim? Ué, eles têm o seu carro, eles têm sua casa, ou se não tem, eles querem uma boa escola para os filhos, eles querem roupas boas, eles querem acessórios bons, eles querem viajar para Miami. Querem tudo que... Aí por isso que surgiu aquela história do socialista de iPhone, né? Por quê? Porque começou a haver uma contradição por causa da manipulação dos doutrinadores, né, sobre as pessoas que se colocam no espectro mais de esquerda, né, vamos chamar de centro-esquerda para poder separar dessa escumalha extremista, tipo PSOL, PCdoB, essa turma toda aí, sabe? Que eles sabem o que estão fazendo e são malucos, né? Então, eu pergunto até como é que se trataria isso com duas medidas. Ou é polícia ou é manicômio, porque não tem conversa com isso. A gente está numa situação tão triste que a gente está chamando o pessoal do PCO de moderado. O pessoal está falando, o esquerdista mais consciente do Brasil é o Rui Costa Pimenta. Eu quero receber ele aqui. Isso para mim está sendo uma coisa incrível, porque se o Rui Costa Pimenta, o sujeito lá, a turma do PCO, defende o Hamas abertamente. Mas é estratégia. Eu falo, né? Bom... E o pior de tudo, né? Vamos concordar que ele hoje está sendo a voz mais lúcida da esquerda. Você fala, cara, a voz mais lúcida da esquerda veste a bandeira do Hamas. Aí você fala, eu tô com problema. A gente tem que admitir que ele tá com problema aqui no país. Claro, né? Mas aí que tá, sabe? Esse pessoal vive nas suas contradições, né? Nas suas hipocrisias, né? E eles vão caminhando ali. O que está acontecendo com muita gente de centro-esquerda, estão percebendo essas contradições. Não é que eles vão se tornar conservadores, eles vão para a normalidade, só isso. Eles vão para a faixa da normalidade. Tem gente que está descobrindo que o aborto é assassinato, sabe? Se dá conta, né? Claro. Sabe? Tem gente que... Não, mas é casamento gay, não tem problema de duas pessoas do mesmo sexo se juntarem, coisa e tal. Assina um documento no cartório, o Estado reconhece aquele documento, mas não é um documento de casamento. O casamento é só entre homem e mulher. Ponto final. Não tem discussão. Tanto que a Hungria colocou na sua Constituição agora, o Viktor Orbán, a Europa se levantou contra a Hungria. Eles não, aqui é só homem e mulher. Devido à longa soberania, né? Vocês decidem no país de vocês. E nem aquela piada, né, dos deputados, né? O deputado do Rio Grande do Sul, o deputado de Minas Gerais, né? O deputado... porque aqui no Rio Grande do Sul é tudo macho. E insistia naquilo, até que o deputado mineiro falou, olha, deputado, tudo bem. Ok, aqui em Minas, metade é macho, metade é fêmea, né? Fica à vontade. Inesperado, né? Aí você me Professor Torno, junto com isso, Sim. eu também enxergo, e aí eu gostaria de saber a opinião do professor,
de que, junto com tudo o que o Roveran pontuou, junto no sentido concomitante mesmo e até conectado, né? Não há aquela delegação do imaginário popular do povo brasileiro de resolução de problemas, que aí... E aí você vai entender, me permita aqui brevemente fazer essa, vamos dizer, essa fase por fase. Então, o cidadão, ele delega, não, eu vou colocar o político lá para ele resolver para mim, esse é o trabalho dele. Isso, Então, né, a União está lá para resolver o problema da gente, do Estado. E a do Estado, o pessoal do governador do Estado está aí para resolver o problema da gente. E com essa psique, o político também entra, quando ele está se candidatando, ele chega lá e fala, não, na hora que chega lá a gente vê. Exatamente. Né? E aí vai até com o início da nossa conversa aqui, porque ele chega sem preparo. Não, se você já tivesse começado a caminhada desse fortalecimento da cidadania, que você começa a se informar. Bom, primeiro tem na Constituição, aí né, tem que ter essa noção popular do direito, noção do direito mesmo, Sim. que aí entra a parte das escolas. Mas, por exemplo, o direito administrativo, tem um princípio da publicidade. Qualquer coisa feita, eu vou procurar os veículos para me informar. Então, eu posso fiscalizar isso. Tem um jornalista independente. E começa esse caminhar de cidadania. Isso que é verdadeiramente a cidadania. Então, nessa formação de senso crítico, que eu creio que quando a pessoa tem esse discernimento prático, ela começa a compreender empiricamente o benefício do federalismo. Sim. Né? Porque se eu ficar delegando, eu facilito a concentração de poder. Se eu estou mais atuante e presente no meu cotidiano, eu percebo que quanto mais eu estou no núcleo, né, do senso crítico e da cobrança, melhor fica a minha vida. Até chega a ser estúpido dizer isso, mas claro. Quanto mais presente no município... E é um paradoxo, né? É um paradoxo, porque o brasileiro, segundo pesquisas que foram feitas, 70%, 80% do brasileiro quer ser dono do seu nariz. Quer ter seu próprio negócio. Pelo menos 60% quer ter seu próprio negócio. A pejotização foi uma saída para escapar da CLT e tentar resolver os problemas de desemprego e coisa e tal. Foi muito bom. Foi uma forma de... Eu sempre dizia, né, que era necessário acabar com a formalização. Como é que você acaba... Como é que você termina com a informalidade? Acabando com a formalidade. Né? Quer dizer, parece estranho um negócio desse, né? Porque o Brasil, o problema é o excesso de formalidade. Então, o que fizeram? Fizeram a pejotização das pessoas para poder fazer o trabalho, né? Fazer seus trabalhos. E é um caminho, inclusive, natural, né, da evolução do trabalho, né, da relação entre as pessoas e as empresas, né? É prestador de serviço. Na prática, o empregado é um prestador de serviço, né? Então tem que tirar da cabeça a semântica, né, do emprego, né, para o correto entendimento de que ele está vendendo o seu conhecimento, vendendo o seu talento. Então, por isso que ele precisa ser contratado como prestador de serviço. E isso tem uma diferença que dentro do que você está falando, que é exatamente o entendimento do domínio de si próprio, do seu próprio protagonismo. Né? Isso é mudança de mentalidade. Né? Mas isso daí é muito profundo. É como a diferença entre coisa prosaica até, né? mas que faz diferença. Né? O quanto você ganha. Não, você não ganha, você faz dinheiro. Make money. Você faz dinheiro. Então você vai fazer dinheiro, seja com prolabore, seja com salário, seja com o recebimento pelos trabalhos feitos, uma prestação de serviço, enfim, né? Honorários, comissões, etc. Quanto você faz em dinheiro. Mas isso daí que você está falando é tão profundo que, assim, quando você fala de noção de Estado, isso aí que você está falando tem o nome, chama-se ordem social. Isso é a ordem Sim. social. Né? E quando você fala em revolução ou conservação, revolução trata da ruptura da ordem social. Ela é justamente modificar este aspecto que você está pontuando especificamente.
né? Quando a revolução no sentido comunista, o estágio de transformação chamado socialismo, é justamente você reformar este ponto que você está trazendo. Você muda a mentalidade e depois o modo de produção, né? Você não está fazendo dinheiro, você não tem protagonismo. Você, na verdade, é another brick in the wall, né? Você é um tijolo numa parede na qual você não representa nada. Quem manda é o Estado e você realmente está ganhando, né? Você não tem mérito nenhum naquilo. Você está só sendo alguém que recebe uma redistribuição de renda para que ninguém seja pobre, né? Então, ao contrário de um lugar onde impera um individualismo, e aí você vai ter exatamente um lugar que seja precedido por essa mentalidade e tenha a prática desse preceito que você falou. E aí, nesse ponto, eu acho que com esta mentalidade, aí você é um federalista. Sim. Aí você é um federalista. Aí você está dizendo, olha... As pessoas, no fundo, são federalistas e não sabem disso. Eu também acho isso. Mas eu acho que falta você ter essa... Eu acho que a questão federalista no Brasil, hoje, ela é uma questão epistemológica. É uma questão de você passar pela teoria do conhecimento primeiro, você despertar o objeto da percepção primeiro, para depois você trabalhar isso. Vocês falaram uma coisa muito interessante na sua digressão anterior, acho que foi vocês dois juntos, saindo exatamente do campo da epistemologia para a prática, né? Ou seja, o que esse tal de federalismo serve para mim? Né? Isso. O que ele vai fazer por mim? Sim. Né? E é uma pergunta que ele faz para o político: o que você vai fazer por mim? Sim. Né? Ele faz um monte de promessas, depois vira as costas. E o federalismo não é um político, o federalismo é uma reestruturação. Sim. E faz com que o poder esteja ali tão próximo que ele vai poder cobrar na prática, vamos colocar assim, em vez de você ter que cobrar o político que está lá em Brasília, o presidente, o senador, o deputado federal, você vai cobrar o seu governador, que não vai poder mais dar desculpa, dizer que o dinheiro não está aqui, que eu dependo de Brasília. Você vai poder cobrar o seu prefeito, principalmente se ele for contratado na sua cidade, se ele for contratado, né? Ou se ele foi eleito uma candidatura independente, sabe? Então, e aí, quando essa pessoa, esse brasileiro, né? E a gente vai ter que mudar até o gentílico depois, né? Nosso gentílico está errado também, né? Já falamos disso. Quando ele entender que é preciso diminuir o tamanho da estrutura da máquina municipal, da máquina estadual e da máquina federal, porque não precisa de todos esses órgãos, não precisa de tanta gente, etc., ele vai pagar menos impostos. Por outro lado, nós temos também aquele anseio popular de: se eu sou uma mente brilhante, eu tenho que estudar para ser concurso. Para o concurso público. Ou seja, eu estou fazendo o contrário de desinchar o Estado. Está se matando, né? Sim. Meu filho uma vez chegou para mim, um dos meus filhos, e falou: pai, eu vou fazer um concurso para o Banco do Brasil. Eu falei: o quê? Você quer se matar? Quer cometer suicídio? Não, por quê, pai? Pô, desculpe, eu não estou aqui, eu não quero fazer demérito, né, aos funcionários do Banco do Brasil, ou da Caixa, ou funcionários públicos, até porque isto é vocação. Eu sempre achei que o serviço público, por isso, é servidor e não funcionário público, né? É vocação. Mas quando alguém que tem a mentalidade do setor privado vai buscar o Estado por causa da segurança e da estabilidade, isso é suicídio. Mata as aptidões, né? Mas agora, eu acho até que é bom a tua visita precisamente no dia de hoje. Eu estou muito contente de a gente estar precisamente no dia de hoje contigo aqui. Eu tenho muito apreço pela causa federalista, porque aberrações como que foi decidido ontem, do artigo 19 do marco Civil da Internet,
não teriam acontecido, ou não teriam efeito. Né? Porque hoje a gente está vivendo É verdade. o sultanismo do STF. Né? Agora o STF... você tem os 11 sultões lá dentro, né? E a gente está aqui como... Nem sei como... Melhor a gente... Somos as concubinas do STF aqui. Né? Desculpa, né? Perdão, não tem outro termo, né? Mas está todo mundo sendo sodomizado. Estamos sendo sodomizados, literalmente. Não, num mundo federalista, a gente não passaria por isso. Não. A gente não teria essa decisão centralizada que afeta 5.565 municípios indiscriminadamente. Cumpra-se, né? Cale a boca em nome da democracia. Democracia é o regime de todos têm voz, portanto, cale a boca. Oi? Hã? Né? Então, assim, ontem, para quem não sabe, eles derrubaram. Essa entrevista vai ao ar no sábado. Mas, para quem não sabe, ontem o Supremo Tribunal Federal derrubou o artigo 19 do Código Civil da Internet, Marco Civil da Internet, perdão, do Marco Civil da Internet. Ele dizia o seguinte, para o pessoal que não está acompanhando, ele dizia o seguinte, ele era sobre a responsabilidade dos provedores sobre o conteúdo. Então, vamos lá, vamos dizer que o doutor Eduardo e o Thomas Kollontai, os dois brigaram e um foi lá e falou na rede social que o outro roubou a galinha dele do quintal, né? Aí ele se sente ofendido, vai lá e entra na justiça. Falou, o doutor Eduardo falou que eu roubei a galinha dele do quintal. E a rede social não podia, né, retirar o conteúdo só porque chegou uma carta com uma reclamação lá chamada notificação extrajudicial, né? É uma carta com uma reclamação, não veio de um juiz, é extrajudicial. A rede social ia pegar aquilo ali e falar, é o seguinte, vocês têm que entrar na justiça, discutir quando terminar o julgamento. Deu trânsito em julgado, acabou o julgamento, o juiz decidiu, pronto, está resolvido. Aí sim eu vou tirar ou não a postagem sob determinação judicial. Exatamente, claro. Agora... No trecho específico. Exatamente. Agora, com a mudança que o STF fez... com a mudança que o Supremo fez em favor da democracia, sobre as lágrimas sultânicas do seu Dias Toffoli. Cara, estamos defendendo a democracia, cara. Eu amo a democracia. Cala a boca todo mundo, só eu que falo. Oi, né? E desse jeito, desculpa, né? Ser caricato aqui, né? Ele fez essa maluquice ontem. Derrubaram o artigo 19, né? Eu até brinquei na internet, falei, o STF instalou no Brasil a polícia ideológica. Por quê? Porque agora as redes sociais, elas recebem uma mera notificação extrajudicial. Antes de entrar na justiça, ela já tem que tirar o conteúdo na hora. Ou ela já tira também, ela pode... Ela mesmo já tira de bate-pronto. Não quero me incomodar, né? Não, nem. Eu tomei um susto, porque assim, tem rede social no Brasil. Esses dias eu estou para receber ele aqui, o Felipe da Costa, que é o representante do Likud no Brasil. Likud é o partido do Netanyahu. Estou para receber ele aqui e tal. Ele está no Rio de Janeiro lá. Ele fez um vídeo respondendo a Eliane Cantanhede. O vídeo dele foi retirado do ar, ele só falou, né, o básico, ele só deu uma resposta técnica para ela. Foi retirado do ar como sendo extremismo político. Eu falei, como assim? Não entendi. Né? Então quer dizer que ela chorando na Globo, na Globo News, né, no caso, ela chorando que os mísseis lá estavam matando poucos israelenses, mísseis iranianos estavam matando... Poucos, né? Uma mortezinha ali, uma mortezinha aqui, outra ali. Não acredito, cara, que tristeza. Quer dizer, aí ela vira e fala que é uma coisa técnica. Eu falo, olha, eu preciso explicar que tristeza é quando o seu intento não é cumprido, né? Que aquilo que você queria não é cumprido, portanto você ficou triste, portanto você reclama. Ou seja, a reclamação é uma confissão de intenção. E que ela não era uma atriz, ela não estava desempenhando o papel de atriz da novela da Globo, né? Exatamente, né? E aí ela vira e fala assim, não, minha resposta foi técnica, vocês que entenderam errado. O Brasil inteiro tá todo mundo errado, ela tá certa. Tristeza técnica. Tristeza técnica é novo. E isso, é atuação. Mas, quer dizer, ele foi lá, deu uma resposta, a rede social já tirou do ar de imediato. Não, é extremismo. Então, quer dizer, esse tipo de coisa, esse tipo de aberração, assim, é uma contradição de termos que
Vou até conversar mais profundamente contigo sobre isso, porque 2 décadas atrás essa discussão não estaria aberta. 2 décadas atrás, um estudante do ensino médio sacaria o livro do Clausewitz, o Da Guerra, né, que é um livro de estratégia, derrotou Napoleão, e diria o seguinte: o Clausewitz deixou bem claro aqui, cara, a guerra é a extensão da política. Quando acaba a argumentação, começa a guerra. Né? Então, ou seja, né, aquela cantora Cris Nicolotti tem aquela música: eu falei que isso ia dar merda. Né? Brincadeiras à parte, mas o que isso quer dizer? Quando você cala a boca das pessoas, acabou a política. Claro. E quando acabou a política, a reação popular é incalculável. Em algum momento vai dar um problema. E é curioso, né, que essa lei do Marco Civil, se não me engano, é de 2014, né? Sim. Quer dizer, 10 anos depois, 11 anos praticamente, que se poderia chamar de fato consumado, né? Aí resolve dizer que é inconstitucional. 11 anos depois, ele resolve dizer que é inconstitucional. Mas tem uma questão aqui muito interessante, que aí o jurista pode nos ajudar, que é o artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. Conhece esse artigo? Sim. O inciso 10? O STF, quando declara a inconstitucionalidade de uma lei ou de um artigo, enfim, o STF, segundo esse artigo, Ricardo, precisa homologar. Precisa homologar para poder dar validade, porque isso é um princípio dos check and balances, né? Dos Sim, pesos, peso contrapeso. dos freios e contrapesos. Tá? Então, enquanto o STF não fizer isto, porque eu não estou dizendo que o STF se contrarie, ele não precisa contrariar a decisão do STF. O Senado não precisa contrariar a decisão do STF. Tá? Mas o fato de o Senado não votar e aprovar e homologar a decisão de inconstitucionalidade proferida pela Suprema Corte não está valendo. Isso é uma discussão, né? Sim, mas na atual conjuntura, né, a regência foi centralizada, a regência vamos dizer, da semântica constitucional foi centralizada exatamente na Corte Constitucional, né, a ponto de confundir as pessoas dos ministros com a instituição, né, que são coisas distintas. Né? Eu até destaco aqui que a introdução que o Roveran fez sobre esse tema, primeiro que eles já deixaram de fora, né, não foi contemplada nessa decisão, calúnia, injúria e difamação. Então, os crimes contra a honra seguem um outro trâmite. Mas eles também não especificaram qual órgão faria essa fiscalização. Vai ficar para depois? Não, ou seja, encerrou-se o contraditório? Quem vai delimitar qual órgão? Vai ser competência do Executivo ou foi transferido para o Ministério Público? Não foi decidido isso, não foi expresso isso na decisão de quinta-feira. Sim. Mas eu acho, sabe o quê? Esse programa aqui, se chegar esse trecho para senadores, os senadores precisam se atentar para isso. Mas peraí, quer dizer que a Suprema Corte vai lá, anula uma lei aprovada pela Casa das Leis, né, que é o Congresso Nacional, que representa o povo, portanto, está acima disso tudo, né? A Suprema Corte nada mais é do que a garantidora, a balizadora, né, da Constituição, né? Ela tem que garantir o cumprimento da Constituição, dar o entendimento e o cumprimento da Constituição, mas não pode, sabe, exceder. Ser protagonista. Não, né? Não pode fazer isso. Então, tem uma lei que foi aprovada, ela tem um artigo que é inconstitucional, ok, tem o dispositivo para fazer isso. Não pode ser também só a questão política que se sobreponha a uma questão hermenêutica, vamos colocar. Perfeito, assim. Né? Então,
Mas, para isso, existe esse dispositivo, né, do inciso 10, no artigo 52, que o Senado precisa se levantar e dizer, olha, nós não vamos homologar. E ponto. Acabou. Não tem validade. O Supremo não pode despachar ordem, sabe, à toa, etc. O Congresso tem de se levantar. Então, eu acho que a gente precisa conversar com alguns senadores, despachar isso. Mas isso aí está superado. Como superado? Porque é a discussão do controle difuso, controle de constitucionalidade difuso e o fato concreto, concentrado com o fato concreto, né? E eu entendi aquilo, eu conversei com um grande amigo meu, o Dr. Maurício dos Santos Pereira, e o entendimento dele foi exatamente nessa linha também. Esse entendimento eu aprendi com outro amigo, porque as pessoas estão ficando atentas, sabe? Então, eu chamei a atenção deles, mas peraí, mas derrubar o artigo 19, se o Senado não homologar, não tem validade. Mas aí você está me suscitando uma questão que é justamente o ponto que a gente está conversando aqui. Eu acho que a única solução para isso era o federalismo. Estou sendo franco, tá? Por que eu acho que a única solução para isso era o federalismo? Porque a cobrança não seria num lugar tão distante, né? Se você assistiu o Shrek, tem lá onde você mora, então tão distante, né? Mora então tão distante. Daquele momento que ele perguntou onde você mora, eu moro então tão distante, né? Assim, as pessoas não têm condição de, a cada problema de Estado, a cada problema político, se deslocarem do Mato Grosso até Brasília, de Rondônia até Brasília, do Rio Grande do Sul até Brasília. Agora, se fosse uma coisa, se você estivesse vivendo num mundo federalista, você ia falar, o STF decidiu isso aqui. Beleza. Eu quero saber o que está acontecendo no meu município. Não é, até Por quê? Porque se acontecer alguma coisa, eu tomo um ônibus e vou até aqui no centro da cidade e sento lá com o prefeito. Você entendeu? Exatamente. Até porque, dentro do federalismo pleno, que é o projeto que nós estamos propondo, vai existir, não vai ter STJ, STF, TSE, TST, não vai ter nada disso mais. Polícia da União, igual que ele instituiu o ministro da Justiça. Não. E eles vão forçar isso aí, tá? Aí é totalitário mesmo, né? Sim. 100% tributos, mais a concentração da segurança pública na mão deles, acabou. Aí é o RSS. Tá? Aí acabou. Aí fez-se a Ursal. Aí é a Ursal mesmo, né? Então, e para quem não sabe, né? A Ursal é a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, né? Que vai virar agora é Pátria Grande, né? Agora é Pátria Grande. Então, o que acontece? Nós vamos ter o Tribunal Constitucional Federal, que vai lidar somente com as questões constitucionais. Para chegar na Constituição, nesse tribunal, vai ter que passar por juiz federal e por uma Câmara de Apelação Federal. É assim nos Estados Unidos. Não precisa reinventar a roda. Sim. Eles recebem lá 80, 100 processos por ano. Aqui o STF recebe 120 mil processos por ano. E ainda coloca lá na internet, na página deles, jactando-se que conseguiram resolver todos os contenciosos vindos do ano passado, 100 e não sei quantos mil. Humanamente impossível. Como que conseguiram? Essa é a pergunta. Quantas IA que eles contrataram lá, né? De que jeito, né? Eu acho que até o puxador de cadeira. Não, eu acho fantástico. Com o juiz lá. Eu acho fantástico o Barroso, esses tempos atrás, ele comemorou que agora a STF estava trabalhando com uma inteligência artificial. Então ia resolver tudo. O número de erros que eu tenho visto, ninguém está me contando, do chat GPT e outras inteligências estão trazendo. Você joga lá o problema na mão dele, ele te dá uma sugestão. Só que o número de erros que vem vindo, assim, conceituais, de raciocínio, etc., nos textos, é absurdo. Você imagina
Ele claro. é auxiliar, né? Ele é auxiliar. Não, mas não tudo, é tudo que a inteligência artificial faz tem que ser conferido humanamente. Não dá para dispensar isso. Não dá. Não, tem que conferir mesmo. Tem que conferir 3, 4 inteligência artificial. E se ficar meio assim, vamos dar uma buscada nos alfarrábios reais. Não, tem essa. Agora, você está trazendo um ponto para mim, que assim, quando você diz isso que você está falando do como, né? Você está trazendo um ponto para mim que eu acho que a gente precisa conversar junto, concomitante com essa derrubada do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que foi uma absoluta aberração. Eu não tenho outra palavra. Aberração foi a discussão do IOF. A discussão do IOF que é assim, em primeiro lugar, que é de profundo interesse da população, se você vai pagar mais imposto ou não, cada vez que você for fazer uma operação bancária de adquirir crédito, né? Você vai pagar imposto sobre operações financeiras e outras. E aí, a discussão, é claro que a gente não quer o IOF, ninguém quer o IOF, mas a gente tomou a grata surpresa, né? Assim, de tomar uma esfregada de... Sabe aquele negócio do passo ou repassa antigamente, que era aquele apresentador lá, eu esqueci o nome dele agora. Portiolli, que fazia, né? Torta na cara, paf! A gente tomou uma torta na cara daquelas. Quando descobriu que o IOF não passou, não é porque era para benefício nosso, assim, no IOF, a gente segurou o IOF, senão vocês iam ter que pagar mais carga tributária. Pô, que obrigado, viu, senhor deputado? Patriotismo. Patriota esse sujeito. Não, a gente não deixou passar para o governo aprender que ele tem que pagar as emendas em dia. Exatamente. Oi! Como é que é, cara? Exatamente. Sim. Eu publiquei um bannerzinho, acho que 2 dias atrás, quer dizer que então, só com a emenda que aprova aquilo que o governo quer, né? Quer dizer, que raio, eu ia falar um palavrão, desculpe, que raio de patriotismo é esse? Dentro do federalismo pleno, isso não tem como existir um negócio Como que desse. o federalismo ia lidar com isso? Porque não existe emenda. Essas emendas são o quê? É dinheiro. Dinheiro. Né? Então, o deputado ele precisa de levar dinheiro para os prefeitos da sua área de influência, para esses prefeitos possam garantir a votação para eles na próxima eleição. É simples assim. É simples assim. Não é um negócio, sabe, não, eu vou lá, eu vou brigar pelo hospital, vou brigar pela ponte, vou brigar pelo sei lá mais o que, sabe? Não, eu vou levar esse dinheiro e quando tem aquele outro probleminha também, então, estou trazendo aí 20 milhões, mas, sabe, tem um cachê aqui. É horrível um negócio desse. Eu estou falando isso aqui, todo mundo sabe que acontece. Isso é óbvio. O problema não é com quem, coisa e tal. O problema é o que acontece. Sabe? Porque ninguém vai ser criminalizado por um negócio desse. É abafado e acabou. Tudo isso é abafado. É rachadinha de gabinete. Isso acontece em muitos gabinetes. É rachado. Né? Só que é abafado. Então, o que acontece? No federalismo, como não vai dinheiro para ser redistribuído, porque o dinheiro dos impostos vai ficar no Estado, o dinheiro dos impostos vai ficar na cidade, eu já vou explicar como é que funciona essa questão do sistema tributário dentro do federalismo pleno, não vai mais esse dinheiro para ser redistribuído. O grande cancro, né, o grande câncer estrutural do Brasil é realmente a centralização com a redistribuição desse dinheiro, porque ela é clientelista, ela é política, ela é corrupta, sabe? Ela tem gastos extraordinários e tudo isso por meio de um sistema que eu chamo um sistema tributário que é o mais perverso da galáxia. Por quê? Porque ele faz isso automaticamente. Você vai comprar assim? qualquer coisa. Tá tudo embutido já. E tem mais um detalhe. Você não tem nenhuma opção. E tem mais um detalhe. Não é a taxa do garçom, né, que você resolve pagar ou não. Não adianta. Então, quando o comerciante tenta
sabe, fazer uma meia nota, sabe, ou vender sem nota, coisa e tal, e se pegar, e der problema, ele resolve com alguém da Receita estadual, ou então ele paga a multa, sabe? Depois, tem tantas, você é advogado, você sabe que tem a elisão fiscal, né, que envolve uma série de procedimentos, sabe? Inclusive de autodenúncia, que daí ele perdoa a multa e não sei o que mais. Sim. Você tem tanta coisa, sabe? Eles criam os problemas para depois vender as facilidades e fica naquele jogo, sabe? Então, o que acontece? Com o fim das emendas, os deputados que forem eleitos, eles vão começar a ser substituídos por deputados mais cabeça. Por quê? Porque não vai ter mais deputado de baixo nível para buscar dinheiro em Brasília. Porque não vai ter mais esse dinheiro lá. O dinheiro está aqui. Quem vai ganhar poder no Estado vai ser o deputado estadual. O deputado federal vai para Brasília para levar o pensamento do seu Estado para questões nacionais e internacionais. A Câmara dos Deputados vai mudar a sua configuração em 2, 3 legislaturas, muda a configuração da mentalidade, sabe, dos componentes da Câmara e do Senado também. O Senado, por exemplo, nós colocamos lá que tem que ter 42 anos de idade, o mínimo. Tem que ter um mínimo de experiência de vida. Eu acho que 42, hoje em dia já é pouco. Teria que ter pelo menos 52 anos para ser um senador da República. É uma coisa seríssima, né? Agora acontece, tem 81 patetas ali, desculpa, eu tô elogiando. Pateta eu tô elogiando. Tô sendo generoso. Né? E o Supremo Tribunal Federal faz um negócio desse e não tem uma palavra. Você não vê uma palavra. Você não vê. A gente teve aqui essa última semana que passou, a gente entrevistou uma deputada aqui e a gente perguntou para ela aqui, falou, escuta, doutora, o que acontece no país? E ela falou com todas as letras aqui. Falou, olha, inclusive saiu em 6 sites a fala dela. Ela falou, ó, tem uma máfia oculta do judiciário no Brasil. Os caras ameaçam prender sua família. Falou, tá gravado, não estou inventando nada. Então, quer dizer, e da onde eu venho, segundo o Código Penal, não sei se está vigente ainda, pelo menos está escrito, né? Chantagem é crime. Né? Claro. Chantagem é crime. O sujeito chegar para você e falar, faça minha vontade ou eu vou te fazer lawfare, que eu vou te processar usando de má fé. E o sujeito fica quieto. Ele fica quieto. Eu falo, olha, ou você é burro ou você está com... Era quase como assim, ou plata ou plomo, né? O plata ou plomo, exatamente. Pô, que legal, né? Então... e aí a gente vê esses sujeitos ali, você fala, mas o que você está preocupado? Não, eu estou preocupado mais com as obras de infraestrutura, mas querido, você tem que estar preocupado com o que a população está preocupada, não com o que você quer, né? Porque senão você inverteu. Aí você é o senhor e nós somos os servos aqui, né? E eu acho que essa mentalidade ela só pode ser revertida com o federalismo. Claro. Mas eu não consigo às vezes, eu não sei se sou eu o problema, não consigo às vezes passar essa ideia, mostrar a relevância disso. Eu vi nomes importantes recentemente abraçando a causa federalista, eu vi o Cláudio Dantas abraçando, né? Sim. Eu quero trazer ele para cá também, mas não sei se ele vem, né? Já convidei, né? Não sei se ele vem. A causa do federalismo, ela me parece hoje a causa número 1, assim, depois da questão da contagem pública de votos. Mas eu queria... A gente tem um problema muito sério no Brasil, todo mundo acha que tem a solução. Né? Sim. A gente teve uma questão recente, que, aliás, ao longo dos anos, assim, tem sido a decepção com os militares. Né? Vem com aquele pensamento positivista de, não, o Estado é uma questão científica. Você falou, querido, não é, você vai ser almoço de político. Né? Político profissional vai te jantar ali dentro, você vai entrar com o seu plano maravilhoso de Brasil, cuja população não foi consultada. Não funciona, né? Não funciona. Esse compianismo aí, né? Esse pensamento
de termos um plano de Brasil e não precisamos consultar a população, na verdade é o mesmo pensamento daquilo que a gente chama de centrão, né? Eles têm uma ideia de uma superioridade autodeclarada, que não precisa ser testada, né? E me parece que a única forma da democracia funcionar, das pessoas serem ouvidas de verdade, é num federalismo, mas daí a despertar para essas pessoas, falar, o que vocês estão pedindo, o respeito que vocês estão pedindo desde 2013 nas ruas, em manifestações inesgotáveis, é o federalismo. Não tem nome, né? É o federalismo. Mas como que você acha que seria o ideal? Existe um caminho para isso, sabe? Isso que eu quero Existe saber. Um caminho. Eu identifiquei essa situação já há muito tempo, né? E um problema de comunicação, né? De como é que a gente encontra os caminhos para poder chegar no coração da pessoa. Sim. Tá? Para ela, é isso. Atinar. Como que chegou para você? Né? Só que você não foi só uma questão de coração, você percebeu pelas razões, né? Foi um insight racional. Sim. Realmente o Estado está... a estrutura está apodrecida, a estrutura não tem mais o que fazer. Essa Constituição não tem mais o que fazer também. Uma Constituição que um artigo depende de uma portaria para entrar em vigor, porque ela tem que ser regulamentada, tem que ser isso, tem que ser assado, sabe? Até passar por decreto legislativo, toda aquela hierarquia, né, para chegar na instrução normativa, no ato normativo, ao ato administrativo ou portaria, não sei o quê, tudo veio lá daquela cláusula que foi regulamentada há 20 anos atrás, até chegar nessa portaria, né, que eu chamo de porcaria. Então, quando nós não temos uma Constituição auto-aplicável, em que a principiologia de um fato que está presente numa determinada cláusula não seja perfeitamente compreendida porque não está tipificada por lei, o judiciário tem que resolver. E cria jurisprudência. A Inglaterra funciona assim. Sabe? Quer dizer, em cima da jurisprudência, você vai ver os usos e costumes, né, se desenvolverem em cima daquilo, se aquilo vai pegar ou não vai pegar, se aquilo vai estar agredindo a população ou não. Que tipo de jurisprudência? É uma jurisprudência meramente técnica ou ela enxergou os usos e costumes? Sim. Sabe? Então nós temos que trazer o entendimento jurídico, principiológico para o Brasil e misturar o direito romano com o direito anglo-saxão. O anglo-saxão a gente joga na base, que é 75% das demandas judiciais do país, que são as demandas particulares. E essas demandas particulares, elas se resolvem no local, basicamente. Quando não está infringindo alguma cláusula constitucional do Estado ou da Constituição Federal, mas é muito difícil de acontecer isso, porque todos os contratos passam realmente a ser regulados também dessa forma. No Chile, por exemplo, depois que o Pinochet entrou e colocou em ordem o país, né? E eu sei que teve gente que vai ouvir isso aqui, vai ter urticária, porque não conhece a história, não conhece o que o Pinochet fez lá, tem que tirar a parte ruim, mas deixar a parte boa do que ele fez. O Chile se tornou um país quase que de primeiro mundo, né? Com os seus problemas, enfim, de um país latino-americano, mas um país onde um empresário falou que fazia 20 anos que não tinha, ele tem a empresa dele, e ele falou que 20 anos ele não tinha uma demanda judicial. Mas por quê? Entrevista da revista Exame. Porque aqui todo mundo respeita contrato. E qual é o princípio que motiva o respeito ao contrato? Legislação clara, princípios claros, sabe? E não
Você é advogado, eu trabalho com propriedade industrial, quando eu um ramo do direito, quando eu vou atender um contencioso, eu vou procurar a melhor jurisprudência. Eu disse, pô, então, essa jurisprudência aqui não me serve, vou pegar essa aqui. Que bagunça é essa? Porque vira realmente uma bagunça lawfare no país. implícita. Não, ele é pior do que isso, sabe? É uma bagunça fera. Não, até por conta disso que eu creio que pela forma do cidadão brasileiro, que é a minha crítica sobre o direito anglo-saxão, né? Até o civil law, né? Diferente do common law, o civil law que é o nosso. Isso. O civil law que é o nosso, é porque aqui no Brasil tem muito onde está escrito. Tem Entendeu? que estar tipificado. Tem que estar tipificado, senão o Brasil não vai respeitar. Exato. Você quer ver um caso? O do Rodney Mitnick. Vocês conhecem esse nome? Já ouvi falar. Rodney Mitnick foi o primeiro grande hacker na década de 90, né? E aí, finalmente pegaram ele. Sim. Né? Ele invadia computadores, coisa e tal. E depois de, não sei, 2, 3 anos, conseguiram pegar o cara. Interpol, deportaram ele. Eu não sei se ele era americano, enfim. Foi para os Estados Unidos, preso. E aí, como é que nós vamos julgar? O advogado, né, tem a defesa, coisa e tal. Sim. Vamos tipificar isso como? Né? Eles pegaram um princípio da Constituição Americana de 1776. Qual é o princípio da vedação, da violação da privacidade, a garantia constitucional da privacidade do cidadão. Eles não sabiam que iria existir computador 250 anos depois. Isso é princípio. Sim. E o problema do brasileiro é que ele não consegue entender ainda, no próprio judiciário, né? Entender o princípio. E é muito difícil entender. Não é tão fácil, não, sabe? Porque você tem que realmente fazer uma análise semântica, etimológica, né? Ver o verdadeiro valor das palavras e ver o sentido que aquilo vai se aplicar, para que se forme um princípio. Tem que ver a filosofia, tem que ter tudo isso para entender o que é um princípio, né? Se aquele princípio é ontológico ou não, quer dizer, é um negócio complexo. Sim. Realmente isso é para mentes brilhantes, né, para estabelecer os princípios. E ainda assim, e até acho que até uma certa sabedoria do nosso legislador, quase devido à proporção, na lei de introdução, né, às normas ao direito brasileiro, a LINDB, a antiga LIC, que é a Lei de Introdução ao Código Civil, no artigo 4º ela estabelece lá, quando for omissa a lei, ela delimita. O juiz, o julgador, se baseará em usos e costumes, princípios do direito e aí, por fim, a analogia, que é conforme o professor mencionou. Qual outro caso semelhante a isso? Então, o princípio da privacidade, essa aplicação, mas aí entra o lawfare, né? O ativismo judicial. Você deu a faca e o queijo né? Não era o papel hoje do juiz, que ele tem a característica de ser inerte, por uma questão da estrutura mecânica jurídica, ele passou a ser um agente, um protagonista. Político. E aí, né? político, exato. Esse é o problema. E aí é exatamente nesse ponto que o federalismo colaboraria para não ocorrer essa concentração de poder. Não só isso, mas também nós estamos propondo que, como a maior parte dos casos, né, realmente são casos particulares, e eles podem ser resolvidos, muitos desses casos particulares podem ser resolvidos por um juiz distrital, no martelinho, sabe, com direito consuetudinário. Ele pode resolver isso. 48 horas está resolvido. Chama as duas partes, fala. Ele julga ali na hora, já estabelece multa ou indenização, seja lá o que for, na hora. Se a parte quiser, a parte que perdeu, quiser recorrer, vai para uma Câmara estadual, daí, uma Câmara de apelação. Se a Câmara de apelação confirmar a sentença, estabeleceu-se o duplo grau de jurisdição,
Acabou ali. Não faz sentido, né? Não tem, mas tem a Constituição, não tem nada constitucional aqui, está dentro dos princípios, está atendendo. Pacificado. Está tudo certo aqui, não tem, então acabou ali. Justiça seja feita, uma esfera do direito brasileiro que tem essa pacificação e essa organização com a defesa do consumidor. Então, as demandas consumeristas, qualquer bagunça feita, vamos dizer, eventualmente em primeira instância, a segunda instância pacifica E resolveu ali. na hora. Parece primeiro mundo. Então, isso é muito bom de saber, porque existe precedente, sim. sabe, de que o negócio funciona. Funciona. Sabe? Quer dizer, não é uma coisa nova, uma aberração. Não, são questões jurídicas alienígenas. Até porque o direito brasileiro trabalha com direito comparado também. Alemão, o próprio direito americano também é muito citado aqui. Né? Deixa eu pegar um gancho nisso que você está dizendo. Eu até fiz uns apontamentos aqui. É o seguinte, né? Dentro disso que você está falando, pegando um gancho mesmo, a gente tem uma história muito engraçada. Eu considero assim uma coisa, eu acho que é o sarcasmo do século, e não sei se alguém pegou, né? Quando o Ulisses Guimarães ele promulga a Constituição em 88, ele diz que traidor da Constituição é traidor da pátria. E aí ele fala com todo orgulho que seria a Constituição cidadã. Mas isso, ao longo do tempo, a gente só ia perceber agora que ia criar mais problemas do que resolver, né? Por quê? Porque ela transforma os processos em processos eternos e são processos que você vai passar 15 anos na justiça para resolver e talvez não resolva, né? Quando chegar no Supremo Tribunal Federal, ao ponto de ter aquele seriado, o sistema, como é que é o negócio? Mecanismo, obrigado. O sujeito, aquela cena que ficou eternizada na memória traumática do brasileiro, né? De que, meu Deus do céu, chegou no Supremo, todos os políticos comemorando que agora eles iam ganhar, porque é um tribunal, segundo o imaginário popular, e o meu também, corrupto. Né? Pronto. Né? Não posso afirmar que eles são corruptos, porque eu não tenho a prova, mas que no imaginário eles são corruptos. É só usar um truquezinho, Eduardo, em tese. Em tese, pronto. Agora, o Ulisses Guimarães promulga ali a Constituição. A Constituição Cidadã, e vai dizer que é o seguinte: essa Constituição é chamada cidadã porque, entre outros motivos, ela tem uma super proteção aos profissionais do direito, aos operadores do direito, não o advogado em si, mas todo mundo, advogado, promotor, defensor, procurador, todo mundo ali dentro, juiz, etc. Então a atividade do direito, hoje existe um questionamento, inclusive no Senado, por incrível que pareça, por que o advogado é inviolável, mas o médico não? Por que as outras profissões não têm a mesma proteção do advogado? Se o advogado ele estaria sendo super protegido, ou se o médico estaria sendo subprotegido. E aí, nesta é uma discussão que está vigente ali, né? Não sei quem está certo e quem está errado, mas a questão é que existe um problema a ser resolvido. Pouco tempo depois, em 92, ali você vai ter o Collor, né? Antes do Collor cair, ele sobe dizendo que vai caçar os marajás. Quem são os marajás? Os marajás, na leitura do Collor, era o caçador dos marajás, eram os funcionários públicos nos altos escalões que estavam recebendo muito dinheiro para não fazer nada. Sim. Os caras que estavam ali para... Né? Ele atacou a inveja do brasileiro. Exatamente. Ele sobe, vamos caçar os marajás, né? Mas, cara, os marajás não seriam os protegidos do Ulisses Guimarães? mas não foi muito pouco tempo, né? 88, 89, 90, 91, 92. Então, 4 anos depois você estava caçando, os caras se jurou proteger. Né? Eu acho que é o sarcasmo do século. Eu não vi uma piada maior do que essa ainda. E aí você vê o seguinte, na minha opinião, hoje, a gente está vendo a ruptura da 8ª Constituição. Eu acho que acabou a 8ª Constituição. Estou sendo bem franco. Acho que acabou mesmo. Acho que acabou no sentido de que os princípios constitucionais foram todos violados pela mais alta corte, numa disputa política nojenta, provinciana, indigna de ser lembrada nos livros de história.
E também estamos vendo a ruptura da Quinta República. Eu acho que caindo a Constituição, cai a República também. Acho, na minha opinião... Tem que ser refundada mesmo, né? É aí que está a coisa. Na minha opinião, a gente está assistindo o fim... O Brasil ele tem, desde a Primeira República, ele tem uma tradição de a cada 20, 30 anos derruba uma república e cria outra. Né? Derruba uma república e cria outra. Que não se instale um sexto Reich aqui, né? Pois é. Não, mas corremos esse risco. Corremos esse risco. Mas assim, o que eu estou vendo nesse momento? Nesse momento eu estou vendo assim, a semente da Constituinte plantada. Né? Eu estou vendo a semente de uma Constituinte plantada. E aí eu queria assim, pedir para você, nesse ponto, trazer sua opinião sobre isso, porque eu acho que é o assunto do momento e que muita gente não está querendo falar, muita gente está assim, na minha opinião, o Brasil tem um problema sério que é da argumentação infinita. As pessoas querem... Cara, o Aristóteles vai dizer, né, como que acaba a argumentação? Na evidência. Você pode ver com seus olhos, não tem mais o que argumentar. Mas aqui... Aqui não funciona isso. Né? E a gente tem esse problema. E aí eu queria, também, junto com esta pergunta, já trazer a questão de qual seria o lugar que você, no mundo, o país, a cidade, o estado, o lugar no mundo que você fala assim, aqui é o mais próximo do federalismo que eu tenho em mente. Então, veja, a gente está falando da ação federalista e o reencaixe é muito bom nesse sentido. Por quê? A ideia da ação federalista não é só formar um novo partido político, mas é formar um movimento popular gigantesco, capaz de criar um ambiente que não apenas deseje esse federalismo, que exija esse federalismo, né, mas que também seja um ambiente para um referendo de uma nova Constituição. E esse referendo não pode partir de uma peça produzida por uma Constituinte, porque uma nova Constituinte vai ser a repetição da Constituinte de 1986, que foi cada retalho daquela colcha tem um dono, todo tipo de dono, brasileiros e estrangeiros, e tudo centralizado, enfim, quer dizer, não funciona o negócio, realmente não funcionou. Então, a ideia da ação federalista é justamente começar a juntar as pessoas, vão entrando na força-tarefa pela reestruturação do Brasil, que é uma coisa absolutamente simples, entrar no site e ver as ideias, são muito simples, né? Preenche um formuláriozinho, nós não estamos nem pedindo CPF nem RG, só o nome, a cidade, o sexo, data de nascimento, para a gente saber faixa etária, e e-mail. Só isso, para a gente poder manter contato com a pessoa e tratar essa pessoa como um futuro fundador, mas que ele se transforme já no militante também. Agora nós vamos fazer um seminário interativo, virtual, com 250 pessoas, né? Inicialmente, vão formar essas 250 pessoas. É um seminário de poucas horas, que vai ser apresentada a proposta de uma forma simples, né? Não temos que complicar. Uma conversa dessa aqui, por exemplo, é uma conversa mais complicada, né? Para um público já mais selecionado, sem dúvida nenhuma, né? Então nós vamos trabalhar isso de uma forma muito mais simples. E com isso também arrecadar recursos para pagar gente que sabe fazer, transformar essas ideias um pouco mais complexas, embora ela não é complexa, em um palavreado mais simples, que as pessoas entendam, que consiga chegar no coração, ela consiga entender que o dinheiro dos impostos
fica melhor na cidade do que lá em Brasília, sabe? Entender que é muito melhor ela participar do processo legislativo de determinadas pautas no seu estado, na sua cidade, e pagar menos impostos, aquela coisa toda. Quer dizer, ter realmente a autonomia, a liberdade, garantir a liberdade, é uma garantia da liberdade, né? Livrar-se dos riscos do centralismo crônico, doentio e agora já criminoso, né? E, enfim, todas essas coisas que uma agência de marketing, gente especializada que sabe fazer isso, mas custa. Então, é um movimento que as pessoas têm de financiar. Eu não quero um baita do empresário financiando esse negócio, porque ele vai querer depois, achando que é alguma coisa em troca. Eu estou ajudando um movimento político, eu quero alguma coisa. Isso aqui não é um movimento político para apoiar uma nova candidatura. Isso aqui é um movimento político para reestruturar o país. E só o povo pode fazer isso. Assim como só o povo iraniano pode derrubar o seu regime, e não pode ser alguém de fora, o Trump está certo, ainda que ele trabalhe com o soft power lá, o Mossad também, como está fazendo no Brasil, mas é o povo que tem que despertar e fazer acontecer. E é o que nós pretendemos fazer com a Ação Federalista. E aí, nós já apresentamos, né, já há 10 anos praticamente, tem um ensaio constitucional. Aqui, por exemplo, eu tenho mostrado... Tem um ensaio constitucional? Você tem uma proposta de proto-constituição, algo do tipo? Temos. Isso aqui é a Constituição Americana. Olha. Constituição Americana, com quase 250 anos, né? Tem 7 artigos e 27 emendas. Olha que legal. Aí, ó. Pestana, consegue focar nela? Isso é princípios. São princípios. Deixa eu só ele. Né? Eu estou segurando, não sei se está certo aqui. Dá para dar uma viradinha na folha só para ver o outro lado também? Ah, sim. Os dois lados? Para ver aqui. Essa daí é a Constituição Americana. É. Caramba, a gente está acostumado com a alfarrábia aqui da... Peso de porta, né? O problema da nossa Constituição, que eu estava falando, que ela depende de uma portaria para entrar em vigor, é que quase 2/3 da Constituição não são regulamentados. Mas uma Constituição não precisa ser regulamentada, meu Deus do céu. Isso aqui é auto-aplicável. E é um cartão, tamanho de um cartão de memória de celular. Uma Constituição precisa ser auto-aplicável, senão ela não é uma carta magna. Onde já se viu um negócio desse? Agora, nós fizemos, eu digo nós porque eu fui ajudado, né, por uma entidade superior aí, sei lá o quê. Eu cometi a insolência de, não sendo operador jurídico, cometi a insolência de escrever a igreja será salva pelos leigos. A igreja será salva pelos leigos. Então, isso aqui é um ensaio constitucional com 87 artigos e 19 disposições transitórias. Por que essa diferença? Assim, os Estados Unidos têm essa quantidade menor e a nossa tem essa quantidade maior. Eles começaram do zero, né? Eles começaram do zero. Você acha que não dá para a gente fazer isso? Eu não sei, de repente com um comitê de notáveis possa melhorar muito. Eu acho que assim, não é um trabalho físico, do que você trouxe para a gente, dessa resposta, eu capturei uma essência, que é o seguinte, assim, eu acho que falta para as pessoas entender que tem alternativa. Claro. Esse que é o ponto. Esse que é o ponto. Você olhar e falar assim, eu não tenho alternativa, portanto, vou ficar com menos, né? Vou aplicar indevidamente a ética aristotélica, né? Vou ficar com menos mal. Né? Na ausência do bem, escolhe-se o mal menor. Uhum. Então, na verdade, não é isso. Na verdade, o bem não está ausente. Você tem uma alternativa, você tem uma ação federalista e você tem a possibilidade, pelo menos, de você mudar esse futuro. Exatamente. É isso. Eu acho que é esse o ponto que está faltando. Isso. A pessoa entender que ela tem alternativa. Isso, exatamente. Eu posso estar errado, mas... Não, mas é isso mesmo. Claro, sem medo de ser presunçoso, né? Eu digo, é a única alternativa do Brasil. Sim. Não tem outra. Não tem dúvida disso. É a única.
sabe? Ah, mas é uma cópia americana. Não, não é uma cópia dos Estados Unidos. E se fosse, qual que seria o problema? Federalismo é conceito. Não dá. Não dá. Tem questões de mentalidade, questões de construção, de estrutura. Tem coisas que os Estados Unidos erraram. Por exemplo, o princípio do equilíbrio sistêmico, né? O Donald Trump está com dificuldade de agir na Califórnia. E os presidentes anteriores não agiram na Califórnia, que é um estado em degradação, em processo de degradação acelerada. Ora, mas isso é da autonomia do Estado. Não é assim, sabe? Então, o meu braço direito tem autonomia em relação ao braço esquerdo. Se ele começar a ter um problema de um câncer aqui, eu vou deixar porque ele tem autonomia? Não, ele vai acabar me afetando o organismo inteiro. Então, eu vou trabalhar em cima disso, né? Então, um Estado que está com problemas sérios, ele pode afetar problemas criminais, por exemplo, né? O Estado não funciona porque o crime tomou conta do próprio governo, né? E isso está claro, está claríssimo lá, tanto na prefeitura quanto no Estado. O que você acha que aquele incêndio criminoso que aconteceu, que ninguém entendeu? Aquele incêndio comprovadamente foi feito por lasers especiais tocando fogo na cidade. Mesma coisa fizeram no Havaí. Por quê? Para queimar provas, queimar arquivos. Que arquivos são esses? Bizarros. Eu não vou nem entrar no assunto aqui porque é coisa assim que vocês não acreditam. Mas tem muita gente de Hollywood envolvida, e aí está a lista de Epstein para ser revelada. O Didi, o Puff Daddy lá, não foi nem foi aberto nada ainda, sabe? Vai chegar a vez dele, como chegou a vez do Carvajal, né? Tudo tem seu passo, né? Vai chegar. Tudo isso aí então, vai chegar. Vai ser tudo revelado. Então, só que eles queimaram, eles quiseram queimar. Não sei se conseguiram queimar, se aquilo foi retirado antes, eu não sei. Porque são duas forças, do bem e do mal, numa luta titânica, que não é só terrena, ela é espiritual também. Tá? É titânico o que está acontecendo. Tá? Eu escrevi um artigo sobre isso, vai ser publicado na Bunker desse mês. Opa! Tá? Falando sobre isso, né? Com todos os cuidados para não parecer maluco com teoria da conspiração, né? Então, mas a gente tem que ter coragem de falar as coisas, sabe? Não pode ficar só. É uma coisa que eu perdi. Que eu sou louco. Eu vou te falar uma coisa, eu perdi o receio de falar, de parecer. Eu perdi o receio disso daqui. Eu vou falar uma coisa muito séria. Eu perdi absolutamente o respeito pela classe política brasileira quando eu comecei assim, com o passar dos anos. Acho que foi em 2017, 2018 que eu comecei a trazer políticos para entrevistar. Eu vou ser franco, assim, o nível intelectual dos políticos brasileiros é muito raso, é sofrível. E eu estou falando isso independente do espectro. Não há política e cultura não andam juntos. Assim, é muito difícil. Os políticos que me perdoem, mas olha, não dá. Tem alguns que... Não, tem meia dúzia que salva. Tem meia dúzia que salva. Eu não vou fazer... eu não vou ficar aqui dizendo assim, não, mas 10%, 20%. Não, olha, tem um ou outro. Conta nos dedos de uma mão, tá? Tô sendo legal, da mão e do Lula ainda. Ainda faltando um dedo. Não, é difícil, eu não estou brincando, é muito sério. Isso se aplica, quando eu falo classe política, se aplica ao judiciário, se aplica a todo mundo que está fazendo política de alguma maneira, tá? Então eu não... Olha o que ele falou, a todos que estão fazendo política de alguma maneira, incluindo o judiciário. Mas é triste, mas é verdade, é triste. E assim, quando você vai falar esses assuntos que você está falando, para o sujeito chamar de teoria da conspiração, significa que ele domina as teorias, para que depois ele diga que algo é conspiratório, né? Verdade. O que é conspiração? Conspiração é quando você tem um grupo que tem uma determinada intenção de tomar o poder. Então ali você tem uma conspiração. Então, agora,
Para que eu leve essa. Jornalistas, então, deixa os políticos. Os jornalistas fazem os políticos ter a sensação que eu estou tendo agora. Você coloca, você inverte, sabe? Assim, você pega um jornalista do Globo, um jornalista do Globo News, pelo amor de Deus, para, nem continua, assim, entendeu? Tá bom. Tudo que ele falar, você concorda, senão vai ter que aumentar o remedinho do psiquiatra ali, entendeu? Não, a coisa é feia. E eu tô sendo franco, né? Então, quando o sujeito chega e fala assim, você tá fazendo teoria da conspiração, eu falo, peraí, quem que tá dando a sua opinião? Uhum. O jornalista da Globo, pode continuar. Faço questão que você continue me chamando de teórico da conspiração. Você tá bem da cabeça, viu? A picanha chegou. E eu sou jornalista também, não de formação acadêmica, mas de prática, né? Não, eu tô dizendo assim, o pessoal que está se apresentando na imprensa... Eu fico escandalizado, horrorizado, né? Porque o jornalista precisa ser investigativo. Claro. Tem a mente aberta, muito aberta. Quando o sujeito desse me xinga, eu falo, faça o favor de me xingar. Não me elogie. Se me elogiar, eu vou ficar ofendido, muito ofendido. Mas me xingar, por favor, faça isso. Quando tá... É uma pena. É uma pena. Eu quero aqui pedir para o nosso amigo Pestana jogar aqui na tela a imagem do nosso... Deixa eu fazer uma promoçãozinha aqui, se me permite. Pode. Olha, antes, deixa o Korontai falar aqui. Esse livro aqui, da Paola Gozzi, né? A Árvore da Vida na História. É um livro muitíssimo interessante, é inédito no Brasil, né? E ele foi lançado agora pela editora Abade Suger, que é um braço do Instituto Federalista. Por quê? Porque nós estamos fazendo o Instituto Federalista, que agora está sendo presidido pelo Ivomar Schuller da Costa. Eu me licenciei do cargo, né? Eu fundei o Instituto há 20 anos, né? Está fazendo 20 anos esse ano. Eu me licenciei para dar conta, né? Tocar o Ação Federalista e não misturar as coisas, porque o Instituto Federalista é de viés acadêmico, de pesquisa, né? E viés acadêmico e tudo. Então, está cheio de doutores no Brasil e fora do Brasil, enfim. Então, não dá para misturar as coisas dentro da academia, você sabe como é que é, né? Então, vamos tocar. O Ivomar é excepcional, né? Hoje ele sabe mais de federalismo, assim, que barbaridade, né? Você precisa trazer o Ivomar também um dia. Vou trazer. Conversar. Vou trazer. Excelente ideia. Trouxe conceitos como, por exemplo, da responsividade, que complementa e substitui o conceito da sustentabilidade, que é um conceito da sustentabilidade foi criado pela esquerda, pelos doutrinadores de esquerda, para implantar um ecoterrorismo e dominar, criar as narrativas de maneira que se possa criar uma ditadura ecológica, né, ecoterrorista, sobre a ditadura ambiental, né? Sim. Isso vem da ONU, esse tipo de coisa. E a responsividade mostra que a natureza sim precisa ser cuidada, mas para nos servir. Então nós temos, como seres humanos, temos que muito cuidar interessante isso. A natureza para que ela nos sirva de forma continuada. Isto é responsividade, né? Então é um conceito criado dentro do Instituto pelo Ivomar, né? E tem outros conceitos lá também estão sendo discutidos, né? E esse livro aqui é o primeiro da editora Abade Suger, né? Foi inteiramente produzido pelo Instituto Federalista, pela editora, né? E é fantástico esse livro aqui, fantástico, sabe? Ele procura esclarecer as questões mais íntimas das pessoas, sabe? Inclusive sobre sexo e tudo. E é um padre, né? A Paola Gozzi. Um padre? Ela se baseou nas obras de um padre, né? Que legal. E é fantástico. Realmente um livro assim, muito, muito equilibrado. Não é um livro religioso, né? Mas ele é como se é um livro de filosofia, de autoajuda, que envolve questões religiosas, né? Porque é mais cristão, né? Mas não é nenhum desses de forma precípua, sabe? Quer dizer, ele é uma mistura disso tudo e faz com que um livro tenha uma leitura
super agradável, vai narrando, sabe, toda a questão da vida, né, ao longo da história, por isso que ela colocou como árvore da vida na história, né. Então, é muito bacana o livro, está sendo vendido no site, né, da editoraabadessuger.com.br, sabe? E comprando o livro, além de ter um livro fantástico, vai estar contribuindo com o Instituto Federalista, né, para financiar os fóruns. Entendi. É uma forma de vocês. Claro, entendi, que vocês claro. conseguirem financiamento. Agora entendi. Nós Está vendendo um produto. Temos outros livros para serem lançados também, né? A pessoa quiser adquirir, faz como? editoraabadessuger.com.br. Editora, depois você me passa a grafia disso, que eu vou pedir para o Pestana colocar no GC, né? Colocar no GC ali. Você também escolheu um nome mais fácil de digitar. Mas aqui tem uma razão também. Foi o Ivomar que descobriu isso aí, né? Esse Abade Suger, ele viveu lá por 1300 e pouco, alguma coisa assim, francês. E foi ele que humanizou as igrejas. Olha que interessante. Porque as igrejas eram muito escuras, sabe? E através dele que surgiram os vitrais. Porque ele aumentou. O cara era um gênio, esse Abade Suger. Esquecido, ninguém conhece. Era um gênio. Ele foi político também, para que ele comandou a França, quase que uma espécie de Richelieu, enquanto o rei foi para as guerras, sabe? E ele que assumiu. Interessante. Cara, genial. E daí tem muito a ver, sabe? A iluminação, sabe? Tanto que o site tem algumas questões lá de vitrais, enfim, né? Um arquiteto da beleza. O pai da igreja de parede preta. Tô brincando. Ô, Pestana, joga pra gente a imagem do nosso patrocinador. Pessoal, quero fazer aqui um jabá aqui, né? Jabá. Você que está assistindo a gente, esse podcast aqui, ele está sendo patrocinado. Ele é patrocinado, já tem 6 meses, né? Ele está completando o 6º mês de podcast. A gente está aqui, né? Junto aqui, né, Pestana? 6 meses vocês estão aqui aturando a gente aqui no estúdio, né? Parabéns, né? Parabénzaço, né? Para quem faz isso, né? Muito obrigado. Aqui, não, para ele. Para ele, não é para mim, não. Parabénzaço para eles. Claro, você tem os parabéns automáticos pela qualidade do programa, né? Eu estou enchendo a paciência. o pessoal do Roma, Escritório de Contabilidade Roma, www.rhoma.cnt.br, não é .com não, .cnt. E Roma é chique, é com H, né? RHOMA. Então, esse é o endereço do site e o WhatsApp, anota, 11 97971 5243. Todo mundo que estiver assistindo aqui, que ligar lá, falar assim, olha, a gente assistiu o Roma lá no podcast do Bunker, eles vão dar para você uma consultoria gratuita em qualquer assunto de contabilidade que você tiver. Quero saber sobre declaração de imposto de renda, quero saber sobre como abrir uma empresa, tenho dúvida, estou com um problema aqui no meu CNPJ, me ajuda? Você vai ter uma consultoria gratuita lá com o pessoal do Roma. Fantástico. Então, entra em contato, tem aqui o site, tem aqui o WhatsApp, você manda sua mensagem e essa mensagem vai ser respondida lá por eles. Eles não vão te cobrar nada, eles vão tomar o seu caso na mão lá, estudar junto com você, tá bom? Só falar que assistiu no Bunker, tá certo? Pestana, vou pedir para você, depois você coloca aquela propagandinha nossa aqui. A gente tem uma propaganda gravada aqui, que a gente gravou, linda. Na verdade, o sujeito que fala ali sou eu, né? Você, empresário, está sempre buscando o sucesso do seu negócio, certo? Mas sabemos que a jornada empreendedora é repleta de desafios. E um dos mais importantes é a gestão eficiente das finanças. Por isso que a Roma Contabilidade, sua parceira estratégica para o crescimento, está aqui para te ajudar. Com a Roma,
você terá acesso a um time de especialistas experientes e dedicados que vão cuidar de todos os aspectos contábeis, fiscais e tributários da sua empresa. Deixe a burocracia com eles e foque no que realmente importa, o seu negócio. Os serviços da Roma abrangem desde a abertura da empresa até o planejamento tributário estratégico, passando por toda a gestão da folha de pagamento, procedimentos fiscais de toda a empresa e muito mais. E não para por aí. Na Roma, você encontra soluções personalizadas para o seu setor de atuação, com atendimento consultivo e proativo. Conte com a Roma para tomar decisões mais assertivas e alcançar os seus objetivos. Não perca mais tempo e dinheiro com erros na gestão financeira. Entre em contato com a Roma Contabilidade e descubra como eles podem transformar o seu negócio. Acesse o nosso site www.roma.cnt.br ou ligue para 11 DDD 97971 5243. Roma Contabilidade. Sua tranquilidade e o sucesso da sua empresa começam aqui. Professor Thomas Kollontai, muito obrigado pela sua visita aqui. Foi um grande prazer falar contigo. Professor Thomas, obrigado. Eu que agradeço a deferência, né? E pela oportunidade de poder conversar, uma conversa gostosa, né? Uma conversa boa. E eu acredito que tenha conseguido passar algumas ideias, né? E dizer o seguinte: se sair a candidatura independente, sabem, né, que está no Supremo Tribunal Federal, né? Está sendo julgada a questão da candidatura independente. Né? Eu não acredito que saia mais. Vai que, né? Eu vou me colocar à disposição do Brasil como candidato à presidência da República. Sim. Porque em 2018 eu fiz por meio de um mandado de injunção, uma tentativa. Né? Você foi candidato em 18, né? Fui candidato por meio de um mandado de injunção. Por quê? Porque a candidatura independente ela existe no ordenamento jurídico brasileiro por meio de tratados ratificados, né, pelo Congresso. O artigo 5º da Constituição é muito claro com relação a isso, né? Os tratados ratificados eles se tornam também parte da Constituição, só que não está regulamentado. Se não está regulamentado, utiliza o mandado de injunção. Né? Eu fui o primeiro brasileiro a fazer isso, utilizando um mandado de injunção numa candidatura independente, principalmente à presidência da República. Né? Mas foi negada monocraticamente, artigo 5º da Constituição, cláusula pétrea, que deveria ir para o pleno, né? Foi negado o seguimento pelo então ministro Lewandowski. Né? Então, violou sozinho, monocraticamente, um tratado internacional assinado pelo Brasil. Eu denunciei isso na corte, né? Mas a corte está infestada, né? A corte não, a OEA, né? A Organização dos Estados. Esperança é a última que morre, Deus me livre uma sogra com esse nome, né? Obrigado, doutor Eduardo. É isso. Obrigado, Keduvirã. Prazer enorme sempre. Obrigado mais uma vez, Mais Thomas uma vez. Kollontai. Pessoal, obrigado, Deus em primeiro lugar. Sem Deus não fazemos e nem queremos absolutamente nada. A gente vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Voltamos em breve com mais uma edição do Bunker. Fomos.